Bom dia a todos. Nessa quinta-feira, dia 24 de março de 2022, estamos aqui reunidos mais uma vez para mais esse Evangelho do Lar e aproveitando esse ensejo com essa música maravilhosa de fundo, com os passarinhos cantando, esse barulho suave, que possamos nos conectar a essa natureza maravilhosa que nos cerca. E muitas vezes na correria da vida, do nosso dia a dia, a gente não tem tempo, ou não se percebe, ou não para observar, para admirar, para sentir, para nos conectarmos com Deus, porque a natureza é divina, vem de Deus, e Ele nos deu todo este mundo como nosso lugar de transformação. E aí? Como estamos passando por essa nossa transformação? Que possamos aproveitar o Evangelho, este Evangelho do Lar e todos os outros que façamos em casa, com os nossos amigos, ou mesmo sozinhos, para aproveitarmos destas palavras divinas como convite à nossa transformação. E assim, agradecendo a equipe espiritual que sempre nos acompanha neste Evangelho, dando as boas-vindas a todos os encarnados e desencarnados que aqui estejam, pedimos a permissão para iniciarmos o Evangelho do Lar desta quinta-feira. Que assim seja. Que assim seja, obrigada. Então, continuamos o nosso estudo do Evangelho no Lar. Hoje é dia 24 de março e estamos no último capítulo, na última parte do capítulo 10. Vida feliz antes, Marta. Vou botar o Vida Feliz aqui. E a leitura hoje do Vida Feliz, da nossa Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo, diz: incessantemente busca a tua identidade real, isto é, descobre-te para o bem de ti mesmo. Constatarás que não és melhor nem pior do que os outros, mas sim o que te faças, isto contará. Com esta conscientização, perceberás que não tens direito a privilégios, nem sofres abandono da divindade. Tudo quanto te ocorre, transforma em lição proveitosa para o teu crescimento espiritual, pois que para tal estás na terra. Amealha todas as conquistas e converte-as em lições de sabedoria, com que te enriquecerás de bênçãos. É um convite maravilhoso para o autoconhecimento, né? Mais uma vez, Joana nos traz esse convite de uma forma clara, nítida, e para mim a frase mais forte, digamos, é ali no meio: com esta conscientização perceberás que não tens direito a privilégios, nem sofres abandono da divindade. E eu, que sou uma pessoa que tendo, né, ao lamento, ao vitimismo, já me dá assim, meu querido, não adianta ficar reclamando. Tu não tem nem direito a privilégio, né, de achar injusto. Ai, meu Deus, queria aquilo, porque não mereço. Nem sofres abandono da divindade. Então, segue teu rumo. Vai. Tudo quanto te ocorre, transforma em lição proveitosa. Mas depende da gente, né? Como é que a gente está pegando essa transformação, esse crescimento? E aí, ontem eu estava tentando escrever de um curso que eu vou dar, e aí eu estava olhando, a primeira pergunta era: quem sou eu, né? E aí, justamente, eu parei, né, e falei: quem sou eu? E fiquei devagar, não escrevi, mas eu fiquei fazendo essa grande... entrei, assim, nessa profundidade dessa pergunta, porque lá atrás, quando a gente começou, e aí me remeteu àquele primeiro curso que nós fizemos lá atrás de autoconhecimento, há, sei lá, 3, 4 anos atrás, e eu pensei: eu não sou mais aquela pessoa. Quem sou eu, né? Quem sou eu hoje?
Então, esse é o convite, e ele é ó, incessante, porque se a gente fizer essa pergunta, quem estiver trabalhando nisso, né? E se fizer essa pergunta constantemente vai ter respostas diferentes. Porque não é só o mundo que está em transformação, né? Nós também estamos. Descobre-te para o bem de ti mesmo, né? A pessoa precisa ter convicção daquilo que é detentor, tanto em potencial quanto em dificuldade. O conhece-te a ti mesmo, né? A integração dessa sombra que nós temos, também da personalidade que nós vivemos, dos papéis que nós representamos nas mais diversas áreas da vida. É uma pergunta muito ampla até. Mas por quê? Porque nós precisamos entrar em contato com a nossa realidade, né? Todos nós, como fala Jung, somos únicos, né? Todos nós precisamos trabalhar para a nossa individuação. Não devemos trabalhar para sermos perfeitos, devemos trabalhar para sermos completos. Então, esse convite a que a gente pare de ser aquilo que é exigido exteriormente, passe a respeitar aquilo que nós carregamos e que nós portamos interiormente. Porque aí, é como ela diz, né? Você não vai ser melhor nem pior do que ninguém, tá todo mundo no mesmo estágio, né? Você nem vai ter os privilégios que você quer, né? Mas você também não está abandonado, né? Então, olha para essa realidade e segue trabalhando. Porque se a gente tiver conectado, né, com o nosso eu verdadeiro, o que é essa conexão com essa identidade real? É começar a conseguir ouvir o self, né? O nosso eu verdadeiro, ele dá a capacidade para que a gente tenha essa postura que ela propõe nos últimos parágrafos, né? Tudo quanto te ocorra transforma em lição proveitosa. Se a pessoa estiver presa a um ego adoecido, a pessoa não consegue, né? Porque ela vai estar reclamando. Mas se a pessoa estiver realmente vinculada com seu eu verdadeiro, estiver trabalhando em prol dessa identidade real, ela consegue compreender, ela tem uma visão um pouco mais ampla, né? Então, caramba, isso que está me acontecendo é maravilhoso. E desenvolver essa capacidade é deixar de ter medo, né? É a gente trabalhar para deixar de ter medo, de viver nas prisões nas quais nós vivemos, porque senão a gente nunca vai transformar o que a gente vive em sabedoria, né? Então, esse convite desse acesso à nossa verdadeira identidade. Eu lembro muito da Cláudia quando fala em verdadeira identidade, que na yoga trabalha muito isso, na que ela trabalha, né? Que eu não lembro agora como é que se chama a yoga que ela trabalha, mas é todo um movimento para a busca desse contato com essa verdadeira identidade, né? O contato dentro. E todos nós precisamos, né? Desse mergulho, porque em contato com essa verdade, a gente pode, talvez, melhorar as posturas. Acho que pode seguir, Marco. Gente do céu, não adianta, né, Joana? Tem para ninguém. A mensagenzinha. Uma frase de Joana dá para você estudar um mês. Dá. É por isso que o pessoal não entende que eu não termino de estudar os livros de Joana, né? Eu não consigo nem começar e nem terminar. Eu leio, aí eu anoto, começo a ver que eu tinha já estudado, mas não sei de nada. E aí o estudo de hoje, olha o nome. É permitido repreender os outros, anotar as imperfeições de outrem, divulgar o mal dos outros? Como ninguém é perfeito, seguisse a ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Certamente que não é essa a conclusão a tirar-se, pois cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos foi confiada. Mas, por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não pelo prazer de denegrir, como se faz a maioria das vezes. Neste último caso, a repressão é uma maldade,
No primeiro, é um dever que a caridade manda cumprir com todo o cuidado possível. Mais ainda, a censura que alguém faça ao trem deve ser dirigida também a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. Será repreensível observar as imperfeições dos outros, quando daí não resulta em nenhum proveito para eles, mesmo que não as divulguemos? Tudo depende da intenção. Certamente não é proibido que se veja o mal, quando ele existe. Seria muito inconveniente ver em toda boa parte o bem, pois esta ilusão prejudicaria o progresso. O erro consiste em fazer que essa observação redunde em prejuízo do próximo, desacreditando sem necessidade na opinião pública. Também seria repreensível fazê-lo apenas para a expressão a um sentimento de malevolência e de satisfação em apanhar os outros em falta. Dá-se inteiramente o contrário quando, lançando um véu sobre o mal para ocultá-lo do público, limitando-nos a observá-lo para proveito pessoal, isto é, para nos exercitarmos em evitar o que reprovamos nos outros. Essa observação, aliás, não é proveitosa aos moralistas? Como ele pintaria os efeitos da humanidade se não estudasse os modelos? Sigo? Haverá casos em que será útil revelar o mal alheio? Esta questão é muito delicada, e aqui se deve fazer um apelo à caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam a ela mesma, não haverá nenhuma utilidade em divulgá-la. No entanto, se podem acarretar prejuízos a terceiro, deve-se preferir o interesse do maior número ao interesse de um só. Segundo as instâncias, demarcar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale cair um homem do que muitos virem a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. 3 perguntinhas convidando ao equilíbrio, né? Em que São Luís vai dando aí as respostas de como a gente agir. Tá bem, ninguém é perfeito, né? Se ninguém é perfeito, ninguém tem o direito de repreender ninguém, né? E ele vai nos ajudando a ver, né? Porque a gente tem essas dúvidas. Então, qual a postura ideal que nós devemos ter perante as circunstâncias? Qual seria uma postura mais adequada? Então, eu acredito que nessas 3 perguntas e respostas, São Luís ele tenta nos ajudar nessa postura, né? Então, qual é o objetivo, né, para qual você está agindo? Né? Você está agindo para realmente fazer um bem ou você está agindo para gerar um mal, né? Ou pelo ego ferido, né? Pela essa postura adoecida que a gente ainda traz enquanto espírito imaturo. E essa é como se ele fosse detalhando as circunstâncias, né? Para que a gente tenha essa consciência, né? A gente fala tão mal dos outros, né? A gente vê tanto as imperfeições dos outros. A questão é que muitas vezes a gente Eu se fico coloca pensando... atrás da intenção positiva, né? Porque tu falaste a questão da intenção. A intenção é para o mal ou para o bem, mas às vezes a gente acredita ou se põe de desculpa, enfim, que realmente é para uma boa intenção e vai lá e escangalha com o outro, né? Detona, destrói. Então, realmente eu estava ouvindo hoje sobre o autocontrole e eu que quase nada sou controladora, né? Então, eu tinha antes muito preconceito, né? Dizia, autocontrole não, é controle, não faz bem, é ruim, pronto. Ou seja, vai do extremo para o outro, bem linda, né? E aí, realmente, o quanto a gente tem que muitas vezes, parar, respirar, né? Para ver, para sentir qual é a verdadeira intenção, né? Qual é realmente esse objetivo? E como ele diz, né? No primeiro caso, onde a repreensão é uma coisa útil para um fim útil, ok, é positivo, se feito com moderação.
mas se não, né, realmente é uma maldade. E dirigir sempre também a si próprio, né? Que é claro que o espírito que está dando essa orientação sabe que tudo que a gente vê nos outros é projeção, né? Então, no nível que a gente está, em que a gente, voltando para a mensagem de Joana, não se conhece, né? Não tem a real noção de si mesmo, tudo que a gente repreende nos outros é a sombra da gente que está ali gritando, né? Então, o espírito, ao saber disso, né, depois você olha se não se aplica a você também, né? Porque nós, na nossa ignorância, fazemos só o movimento exterior, sem respeito, né? Mas é tão fácil a gente saber, porque assim, dá para dissimular também. Uhum. Uma pessoa pode dissimular e falar mal do outro dissimuladamente, querendo mal e mantendo uma postura equilibrada. Mas geralmente você sente o veneno nos lábios, entendeu? Então, assim, é muito fácil a gente saber se está nesse caminho, se mesmo quando você se equivoca, né? Saber reconhecer e voltar atrás, né? Colocar as intenções daquilo que a gente está fazendo. E como você vê, né? Ele disse, se você vê que a pessoa está fazendo mal, né? Se ele estiver fazendo mal só a ele mesmo, você vê que o conselho dele é você ficar na sua, né? Fica, está hesita, né? Não faça nada. Fique quieto, porque se ele está fazendo mal só a ele mesmo, não é um problema nosso. Mas se estiver fazendo mal a outros, aí sim você deve, né, ver a soma das vantagens, né? Que ele está dizendo aí dos inconvenientes. Então, é como uma orientação de conduta que a gente só tem como aproveitar se a gente perceber o quanto fala mal da vida alheia, né? O quanto leva inconveniente para os outros. O quanto julga, né, o tempo todo os outros. Eita! Aí me chama a atenção essa palavra, essa frase, né? Caridade bem compreendida. Como a gente administra, né, essas palavras, né? Caridade. Cada um de nós vai ter uma compreensão diferente para o que é caridade. Muitas vezes a gente coloca a caridade em nome de uma maldade, né? Porque o nosso ego ele acha bonito assim, eu falo, eu vou falar mal desse aqui, justamente o que fala ele no último ponto, para evitar com que outras pessoas, né? Mas daqui a pouco eu também faço aquilo de outra maneira, né? Então assim, a gente pode fazer isso sempre tendo a consciência de que deixa eu ver se isso aqui não está espelhando algo em mim, porque daí eu também tenho que mudar. Não adianta eu abrir a boca do trombone e seguir fazendo de outra maneira, né? A mesma coisa com outro nome. Então a gente tem que cuidar com esses nomes. Caridade, né? A caridade começa em casa, a caridade começa por mim. A caridade começa comigo mesmo. Vamos ir ainda mais para trás, né? Porque se eu sou uma pessoa que tem pensamentos positivos o tempo todo, se eu estou o tempo todo me julgando, se eu estou. É obviamente que eu vou julgar os outros também, né, com esse mesmo fervor e nível de rigidez, né? E aí eu não estou tendo nem caridade por mim mesma, né? Então, essa questão desses nomezinhos, né, que, entre aspas, estão de moda e que a gente usa muito, mas, em realidade, a gente não para pensar o que é caridade para mim, o que eu entendo por isso. Eu estou fazendo caridade comigo todos os dias ou não? Eu faço caridade dentro da minha casa ou não? Eu faço caridade fora do meu lar ou não, né? Então, essas palavrinhas, elas me chamam muita atenção porque, para mim, elas têm uma compreensão muito mais profunda do que a gente normalmente costuma usar essas palavras. Eu até evito essas palavras porque eu, na minha vida, penso, eu não sei ainda o que é exatamente isso. Joana dá uma lição bem interessante na passagem do Evangelho, que se chama paciência, a gente já estudou, né? Quando ela fala, a caridade que consiste na esmola dar aos pobres é a mais fácil de todas as caridades, mas existe uma muito mais penosa e, ao mesmo tempo, bem mais meritória, que é aquela de perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos de nossas provas, né? E, com isso, nos ajudarem no nosso progresso.
Então, veja, a caridade é isso, é a tolerância, é exatamente o que ele está trabalhando nesse texto, né? É como você se comporta. Então, a vida nos coloca ao lado várias pessoas ou várias circunstâncias que vão nos provar, vão tirar nossa paciência, vão tirar nosso equilíbrio, não porque eles estão errados, mas porque, além dos erros deles, que não é dito que não se exista erro, né, no nosso nível infantil, mas nós não temos caridade de tolerar o erro do outro, né? Quando a gente não tem nem a capacidade de ver o próprio. Então, essa é a caridade, né? Que São Luís faz um apelo aí nesses textos, né? Então, será que a gente não fala mal dos outros, né? Será que a gente não passa o tempo tentando denegrir, mesmo sem perceber? Ai, fulano é muito isso, fulano é muito aquilo. Ai, sem ter o menor respeito pela história daquela pessoa. E cuidado com as Imagina. perguntas. Muitas vezes a gente pergunta, o que que tu acha do fulano? Qual é a nossa intenção com essa pergunta? Muitas vezes, né? Então, basta a gente olhar no nosso círculo quantas pessoas a gente não tolera, né? Basta a gente ver quantas pessoas nos incomodam, basta a gente começar a olhar o quanto a gente está ali falando mal daquelas pessoas ou daquelas circunstâncias e tentando ocultar o mal que existe em nós. Então, o que é que nós estamos fazendo, né? Então, é uma coisa muito interior. Precisamos perceber o quanto estamos a denegrir realmente os outros. Nos incomodar, né? Falar mal. Imagina, quantas pessoas a gente não tolera nem chegar perto, né? E eu diria que todas essas coisas que tu colocaste, né, para realmente a gente utilizar como aquele sininho, né, como a Má faz, tim, bateu ali o sininho, tu dizes, tu para, e por isso que eu acho que o autocontrole para mim tocou, que é uma coisa que, né, eu sou muito impetuosa, impulsiva, apesar de, né, ainda não conseguir ver o todo dessa parte ou aceitá-la em mim. Quando eu vejo, realmente, eu já vomitei, já falei, já briguei, e com todos, não é com uma pessoa só, né? Então, seja com a minha filha, ou seja com um amigo, ou seja com alguém que eu quero bem, enfim. E realmente, naquele momento, bateu o sininho, ai, tudo bem, você já vomitou, né? Volta e pensa o que aconteceu, reflete. Mas como vai sendo um exercício esse autocontrole para dizer, puxa, plim, Mas vê inspira, que é como útil, dizia. né? Hã? Mas é útil, cara, porque Exato. Como voltando para a dizia, mensagem de Joana, aquela ali é a nossa condição real. Porque exato. quando o conteúdo do complexo atropela, né, nosso ego e ele vem e emerge na realidade, que a gente até diz, né, não fomos nós, foi o complexo, mas é um conteúdo nosso. O ego é que não consegue gestir. Então, Exato. se a gente se assusta, é porque não se conhece. Maravilhoso. E é tudo bem, né, Mi? Porque faz parte do processo, faz parte do nosso desenvolvimento e transformação. E se nós conseguirmos chegar, né, nesse autocontrole realmente de sair um pouco, colocar água na boca, como dizia Chico, né, e ficar com a água sem realmente falar, né, e aí refletir e trazer aquela questão para nós, gente do céu, realmente o mundo seria a gente já estaria na O regeneração, problema ó. é que a gente ia passar o dia todo com água na boca, né? Certamente. Ia ser um silêncio absoluto. Mas é esse silenciar que é um convite do autoconhecimento, né? A gente faz muito barulho para fora. A gente fala demais, a gente comenta demais, a gente está sempre a criticar demais. Então, a gente faz muito barulho para não se ouvir. E aí Pode até não falar, mas a gente pensa demais também, né? que Tem as também é muito pessoas que não se barulho. permitem falar, mas o que está passando aqui dentro quando ela está ouvindo alguém falar, né? Coisas que até Deus duvidaria, né? Aquela frase que a gente diz que Deus não duvida de nada, ele nos conhece perfeitamente, né? Mas frases que se a gente entrasse verdadeiramente em contato com esses pensamentos, eles falam muito de quem somos ainda. E muitas vezes a gente pensa, mas não entra em contato com aquele turbilhão que chega, né?
Eu já entrei em contato com os meus próprios pensamentos. E assim, talvez porque sou eu, mas eu achei bem complexo, né? Foi um cair em si importante quando eu entrei em contato com tudo aquilo que eu pensava no dia a dia, assim. Mas o pensamento, ele ainda é fruto do nosso estágio evolutivo, né? Então, ele também faz barulho, igual a gente falar, porque se eu estou o tempo todo aqui pensando, mas eu não estou, porque eu posso, é muito sutil, porque eu posso usar o mesmo pensamento para continuar fazendo barulho, ou eu posso usar o mesmo pensamento para fazer um mergulho. É uma conduta. Então, vamos supor que eu calei a boca, né? Por isso que quando eu vejo o exemplo do Chico, eu acho utilíssimo, mas se a pessoa não souber aproveitar, vai ser só menos rumor fora, mas muito rumor dentro, né? Então, é claro que a proposta é que a pessoa aprenda a silenciar para depois se voltar para dentro, né? Mas se a pessoa não silencia, ao menos cale a boca, né? Então, a começar de alguma parte. Então, veja, e quando eu estou nesse movimento, eu posso continuar pensando a partir do meu medo, né? Eu posso continuar com os meus mesmos pensamentos de alerta, de tensão, de crítica, de pensamento negativo sobre o mundo, porque a quantidade de pensamento negativo que a gente tem num dia, ela é assustadora, tá? Mas a gente não se rende conta, né? A gente não tem uma noção disso. Então, eu preciso começar a mudar a conduta desse espírito. Esse espírito, que não é só o ego, é o fruto da maturidade espiritual que nós somos, né? O eu que nós somos na vida, ele é fruto dessa maturidade que nós adquirimos ou não. Então, eu posso trabalhar esse pensamento para que todas as vezes, né, que eu vejo que ele está, né, seguindo como esse cavalo desvairado, indomado, né, selvagem, quando eu tentar trazê-lo para um movimento de calmaria. Porque senão, né, é um estágio, só um estágio diferente, mas é também um estágio em que a gente precisa trabalhar. Precisa sim aceitar os pensamentos. Vê como é sutil, né? É muito sutil, porque eu posso dizer isso e a pessoa deve pensar, então eu não devo pensar o que eu penso. E ninguém está dizendo isso. Pelo contrário, nós temos que Observar o que pensa. aceitar, além disso, tá? Tem que aceitar o que pensa e tem que buscar dentro de si a construção do que é vamos dizer assim, do que vai ser a base dentro desse espírito, para que ele possa modificar aquela conduta interior adoecida ou infantil de medo, né? Então, veja, eu aceito, mas o primeiro passo é aceitar. Senão, vira uma negação, vira um processo de castração. Eu pensei de uma coisa ruim, então não posso, né? Culpa Apaga. extrema. Não serve de nada, porque para a gente importa de onde vem aquele pensamento. E esse pensamento vem do espírito. E esse espírito quem precisa de educação. Quando nós estamos aqui na vida, né, todos os dias, passando as dificuldades que nós passamos, nós só estamos tentando educar esse espírito. Né? Domar esse cavalo bravo. Fazê-lo ficar mais fofinho, né? Menos aproveitar seu lado selvático, né? Seu lado selvagem, mas também encontrar a paz, né? Também não ficar... O pensamento é, assim, é uma porta que pode levar você a ações muito, muito complexas. É sempre o equilíbrio, né? É sempre o equilíbrio. Porque um cavalo selvagem, na sua essência, ele tem a liberdade de ser feliz naquilo que ele é. Então, é muito profundo. Não, mas o exemplo é mais do movimento mesmo, né? Aquela Sim, coisa sim. indomável, como ficam os pensamentos. Nenhum julgamento ao pobre do cavalo. Mas é o movimento. Então, imagina esse pensamento que vai para todo lado, né? Mas que tem movimentos muito bruscos, que tem movimentos muito... Porque veja que o cavalo selvagem, o problema é quando alguém quer tentar domar ele à força. Uhum. Não é quando ele está solto na selva, né? Como todo animal, né? Ele só reage a uma conduta de medo, né? Ou luta ou fuga, né? Ele só se ele se vê ameaçado, Vai geralmente. reagir, né? Tá tentando me domar, né? Então, assim, é difícil essa coisa, porque
Não é domar os pensamentos, é aceitar e transformar. E a gente vai continuar sem entender porque ainda somos imaturos, né? Então, às vezes a gente está falando isso e para algumas pessoas pode até ser difícil entender, mas de que a gente está falando, né? Então, o que que eu faço com os meus pensamentos? Por isso que eu digo sempre, né? Eu digo, aceite, né? Aceite que dói menos, né? Primeira coisa é ter a percepção, né? E aí depois você vai tendo, se você consegue perceber que você tem esses pensamentos, ele está falando alguma coisa do seu processo. Se ele está falando alguma coisa do seu processo, você vai canalizar para o seu processo. E aí a gente volta para a leitura da semana passada, indulgência, né? Se você tem autoaceitação, auto-perdão, auto-amor verdadeiros, né? Você fica mais indulgente para com o outro. Né? Aí você não está mais na Terra, hein, cara? Ah, bom, mas vou chegar lá um dia. Todos vamos. Não, vamos. Essa construção que nós somos convidados, né? Essa é a construção a que nós somos convidados. Então, vamos acalmando nossos pensamentos, né? Vamos tentando entrar em sintonia com esse Deus de amor e de bondade que nos circunda, que nos dá o ar que temos para respirar, que nos dá a fonte infinita e profunda da vida. Que possamos também nós nos imergir nessa grande energia que circunda a Terra, que circunda o universo, rogando a Deus nosso Pai, que envie os seus anjos, amigos, os espíritos que nos protegem, para que com muito amor possam neutralizar essa camada ainda densa de energia que portamos, organizando nossos chakras, purificando o nosso corpo, o nosso perispírito e auxiliando o nosso espírito a uma postura ainda mais profunda. Te rogamos, Pai querido, nos coloca sob as tuas mãos e derrama sobre cada um de nós a força da energia que pode nos purificar, que pode nos auxiliar a deixarmos andar todos os pensamentos difíceis que acumulamos, todas as posturas de medo, de ganância, de ódio, de falta de compreensão, de tentativa de controle, de dissimulação e tantas outras posturas que vamos acumulando aos nossos dias sem que nossos olhos possam perceber, mas que sentimos na nossa alma o peso daquilo que ainda não fomos capazes de transformar. E faz com que essa água profunda de energia que derrama sobre nós possa purificar os nossos sentidos, purificar o nosso coração para a vontade de sermos pessoas melhores, para a atenção de não julgarmos aos outros e sermos exigentes com nós mesmos apenas, para encontrarmos a nossa postura de intolerância, de desamor, nos mais pequenos gestos, e que, em vendo essa energia em nós, possamos também ser os enfermeiros da nossa própria alma. Auxilia-nos, Pai querido, para além das tuas palavras, nos mergulhar na energia que pode nos ajudar a estarmos mais serenos, mais tranquilos para essa jornada. E que possa também a terra ser banhada em todos os lugares onde existem conflitos, onde existem guerras, e também nas nossas casas, nas nossas famílias, os nossos vizinhos, os países irmãos que formam esse planeta. Ajuda, Senhor, para que um grande oceano dessa energia possa banhar por todas as partes.
promovendo um estado de paz que o homem busca, mas que ainda não sabe encontrar. E que assim possa, a seu tempo, progredir verdadeiramente com o coração voltado para o amor. Muito obrigada, Senhor, pelo estudo desta manhã, que possamos estar mais uma vez reunidos com a Tua presença e a Tua permissão para o estudo da semana que vem. Muito obrigada. Assim damos por concluídos os estudos da manhã desta quinta-feira. Que assim seja. Obrigada, que assim seja. Uma boa semana a todos.